Olá, bem-vindo a mais um episódio do Você Pode, podcast que vai mudar a sua vida. Se você ainda não está seguindo a gente nas redes sociais, no YouTube, você encontra a gente como @NataliaDaRosa _Você Pode. Hoje nós estamos com uma presença incrível, donos do Psi para Todos no Meia, que vão contar um pouquinho pra gente dessa trajetória, como é que eles chegaram até essa empresa maravilhosa, como que eles estão expandindo e principalmente eles vão falar um pouquinho da importância das terapias multidisciplinares e como que elas funcionam. Então, bem-vindo, Ana Paula e Vitor. Foi um prazer ter vocês aqui. Eu agradeço mesmo, né? Já agradeci algumas vezes, vou agradecer de novo. E eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da ideia, assim, da proposta. Como é que nasceu? De que forma aconteceu com vocês? Vamos lá. A Psi para Todos nasceu há 7 anos atrás, como uma clínica somente de psicologia. E com o passar dos anos, a gente começou a ser demandado pelos próprios pacientes e familiares de ter novas especialidades. Inicialmente veio a psiquiatria, que a gente não tem mais hoje. Depois tivemos nutrição, depois começamos com fonoaudiologia. E há cerca de 4 anos atrás a gente vislumbrou a questão do autismo. Tinha uma demanda no mercado. Na época era muito difícil ter clínicas multidisciplinares, você encontra todas as especialidades num único local. A gente ouvia muito falar sobre meu filho faz psicologia aqui no Meia, faz fonoaudiologia na Tijuca, terapia ocupacional na Barra, e eu não tenho um único local, me prende a semana toda para poder fazer as terapias do meu filho. E aí foi quando a gente vislumbrou tornar a clínica uma clínica multidisciplinar, e mais do que ter tudo em um único local para facilitar a vida da família, é você trazer mais resultado para a criança, porque você consegue ter uma troca de informação melhor entre os profissionais, a discussão do caso é mais rápida, é melhor, é mais olho no olho, a equipe se cobra mais, então a equipe troca mais sobre as reações, sobre as características, o que a criança apresenta com um terapeuta, que não apresenta com outro, ou até propriamente a família. A gente brinca que temos um pouco de investigação, né? Porque somos seres humanos, a gente se apresenta para as pessoas de formas diferentes, com características diferentes. E ter todas as terapias num único local ajuda muito nessa questão de entender melhor a criança, entender melhor a família e poder ajudar de uma forma muito mais rápida, ter uma tomada de decisão mais rápida e você poder chegar aonde a gente quer chegar, que é na qualidade de vida da criança, na evolução, no desenvolvimento, na autonomia da criança de uma forma mais rápida e melhor, né? Então, assim, essa foi a ideia. Há 4 anos atrás a gente iniciou com esse formato de multidisciplinar no projeto Autismo, e desde então a gente vem, graças a Deus, colecionando aí ótimos resultados. E como é que foi? Como é que isso aconteceu? Eu sei que a Ana Paula, que é psicóloga, né? E você, junto com ela, pensaram nessa expansão. Vocês pensaram em investir na questão da Ana Paula? A Ana Paula pensou em crescer e você foi junto? Como é que foi isso? Na verdade, a gente brinca dizendo que foi Deus, né? Quando a gente viu, a gente já estava nesse meio, né? E aí a gente tinha outras pessoas antes, né, como sócias, e aí quando teve a ruptura dessas duas sócias, aí foi quando ele de fato entrou para administrar. Eu falei assim, sozinho eu não dou conta, né, de atender, de administrar, de fazer ponte com planos, e aí foi quando ele começou a se dividir em 2, em 3, em 4 mil, e aí a clínica foi tomando direção. Foi, porque aí veio a pandemia, né? E aí foi quando a gente parou, né? Nós paramos e a gente falou assim, caramba, o que a gente vai fazer? Né? Porque ninguém sai de casa e as terapias pararam, a gente estava naquele processo ainda de vai, não vai, enfim, fomos voltando aos pouquinhos. E da pandemia para cá que foi o nosso grande boom, que a gente pode dizer. A gente teve que recalcular a rota muito rápido, né?
Eu não sou da área da saúde, eu tenho formação na área de marketing, eu sou especializado em gestão de vendas. Tinha outras ocupações antes. No começo me dividi muito, né? Eu tinha minhas tarefas profissionais ao longo do dia, à noite ia para a clínica, e com a pandemia a gente teve que recalcular a rota muito rápido, porque a gente teve, né, uma decisão de tem que fechar. A gente ainda não se falava muito sobre atendimento online, atendimento remoto. No nosso segmento, muito difícil, porque atender crianças de forma remota é muito complicado. Quando você fala de crianças atípicas, acaba tendo um complicador maior, porque você precisa estar ali interagindo, buscando a atenção da criança, né? Então, a gente precisou recalcular a rota muito rápido. E aí, graças a Deus, a gente não ficou tanto tempo fechado. A gente voltou ali, se eu não me engano, junho ou julho. E para o nosso segmento foi muito bom, porque já entrando um pouquinho na evolução, né, na conscientização do autismo, tem se falado muito, né? A gente tem aí filmes, novelas, séries falando sobre o autismo, e com os pais em casa presenciando mais o dia a dia com os filhos, começaram a enxergar características, buscar, né, um desenvolvimento das crianças, e até a falta do colégio fez com que as crianças apresentassem mais cedo um atraso no desenvolvimento. Então a gente precisou recalcular a rota muito rápido, e aí quando a gente voltou, a gente já voltou com tudo. Voltamos já com esse foco já voltamos no autismo mesmo, né? Porque foi a nossa maior demanda, assim, né? E aí foi crescendo gradativamente, a gente foi fazendo, né? Fomos tendo contato com outros planos, e a gente foi começando a aceitar plano, né? Os próprios planos também foram tendo que recalcular e se readaptar e trazer propostas, e a gente tentar se enquadrar, né? E eu já atendia, desde sempre, a minha formação, foi sempre voltada para criança. Então, eu já estava acostumada a atender criança, atender os pais. E aí foi onde a gente falou, vamos embora, né? E no meio do caminho, a gente foi encontrando algumas pessoas, as pessoas foram profissionais, outros profissionais foram saindo, outros foram chegando. Hoje a gente tem uma equipe toda preparada e adaptada para o atendimento de criança, principalmente do autismo. Não só o autismo, mas principalmente o autismo. E hoje o nosso braço direito e esquerdo é a nossa equipe. Né? A nossa equipe a gente não abre mão. Eles são perfeitos no que fazem. Não, eu imagino. Vocês são muito bons, né? E assim, vocês perceberam de alguma forma nesse momento assim da pandemia que vocês estavam atendendo as famílias, mas que também existia essa terceirização da escola, por exemplo, nessa responsabilidade do que vocês tinham ali para oferecer? Por exemplo, tô aqui dentro do que você falou do autismo, né? A gente percebe que as escolas, e assim como vários outros ambientes, estão despreparados. Isso é uma realidade que a gente enfrenta. E apesar de hoje, graças a Deus, né, as pessoas terem mais informação, o negócio ainda está um pouco romantizado, porque a vida de uma família atípica é uma vida difícil, não dá pra gente falar que é uma vida fácil. Você vê alguma quantidade de terapias, né? Os pais, eles têm toda eles precisam abrir mão de muitas coisas da própria vida para conseguir, né, dar conta de toda a demanda. Vocês percebem que existe por exemplo, uma terceirização nesse sentido, onde eles esperam que vocês coloquem todo o gás na clínica, estiram um pouco a questão da responsabilidade deles nesses processos também? Sim. Hoje a nossa maior dificuldade é fazer com que a conscientização transcenda da clínica, né? Porque assim, na clínica você tem, é um ambiente de acolhimento, é um ambiente onde as famílias se sentem confortáveis, né? Porque ali é um mundo, extensão da casa delas. É onde eles olham para o lado, se deparam com casos parecidos, casos mais complexos, casos mais simples, mas só que são casos. E acaba havendo a comparação, acaba havendo ficando mais tranquilas as famílias. Se o seu filho chegou aqui num estágio, né, sem falar, sendo não verbal, com comportamentos
mais desafiadoras e tudo mais, e seu filho está nesse ponto, quem está chegando agora tem esse banho de esperança, né? Então acaba sendo um ambiente de acolhimento, um ambiente de esperança. Porém, o nosso trabalho ele é muito maior do que na clínica. É um trabalho muito de direcionamento para a vida, né? Então, assim, eu converso com muitos pais todos os dias, e a gente hoje, assim, eu costumo dizer que a gente está no começo da caminhada, né? A gente está ainda trabalhando com a conscientização do autismo, da sociedade entender que o autismo existe, que ele não é uma doença e que a gente, sim, precisa inserir essas crianças na sociedade normalmente. Porém, a gente ainda tem muitos desafios, né? A gente cansa de escutar e acolher pais que ainda não se sentem preparados para o desafio, não se sentem fortes. A gente tem dificuldade com o olhar nas ruas, né? Então, hoje a gente já encontra, né, o colar do girassol, o colar do quebra-cabeça, que é uma forma de tentar, né, repelir os olhares negativos, né? Então, assim, é uma forma de identificação que, infelizmente, muitas das crises, dos comportamentos do autista na rua, a sociedade olha como assim, olha que mal educado, a mãe não dá limites e tudo mais. Então, assim, o colar, ele traz muito disso, de uma identificação para que a sociedade entenda e passe a aceitar de uma forma mais natural o comportamento na rua. E, assim, a gente sonha muito no dia que não só vou entender e não vou ter o olhar negativo, mas eu vou acolher essa mãe, né? Eu vou ajudar. Eu vou estender a mão. Ao invés de olhar e criticar, olhar e que ajuda. Tá precisando de algo? Como que eu posso te ajudar? Né? E não só olhar com um olhar de desprezo, né? Olhar com julgamento, que é o que mais acontece. Infelizmente ainda acontece muito. Que assim, né? a gente se depara assim, com quem não tem conhecimento, né, sobre o TEA, e as pessoas falam assim, mas eu não conheço, eu não sei como agir, como que eu posso ajudar? Muitas vezes você pode ajudar dando um abraço na mãe, entendeu? Tipo, estendendo a mão e falando, fica tranquila, deixa seu filho do meu lado, não tem problema. Porque a gente percebe que as mães, a todo momento, elas estão assim, beirando risco a todo momento. Porque meu filho pode te abraçar um estranho na rua e o estranho não entender e empurrar. Pode vir dar um beijo numa estranha na rua e a pessoa empurrar. Então, assim, a gente precisa entender, abrir a cabeça. E falando da escola, é um caso assim, muito complexo, né, a escola. Por quê? A gente tem diversos relatos todos os dias que as escolas, tem escola que se diz, né, 100% para crianças especiais, porém não é o ideal, né? A gente precisa fazer essa inclusão, né? A sociedade ela é feita de diversas características, né? Então, assim, a gente precisa fazer, né, esse grande bolo, misturar todo mundo e trazer essa conscientização, trazer o respeito, trazer tudo isso. Porém, em outros colégios, a gente se depara com casos de que a criança vai para a escola, mas só que fica excluída. A criança vai para a escola, mas tem uma mediadora que acaba servindo mais como uma cuidadora. Ou então, às vezes nem cumpre a carga horária, né? Tipo, chega 7, sai 8. Mas a criança não fez a carga horária escolar. Como é que ela foi inserida? Como é que ela está sendo inserida ali? Ah, mas teve uma crise. Vamos tratar essa crise ali. Vamos ajudar essa criança a se adaptar ali ao meio, né? E não simplesmente, então vai embora, vai para casa porque aqui não tá funcionando. Nunca vai funcionar. A gente não tá quebrando essa barreira. A gente não tá fazendo ele entender ou ela entender que ele pode ficar ali e tá tudo bem, né? É complicado. A escola ainda... eu vejo que tem uma vontade maior
de estar conhecendo, mas ainda não sabe como, né? E aí isso atrapalha muito o nosso processo, que eu costumo dizer, a criança passa mais parte do tempo da vida dela na escola. Então, se eu tiro ela da escola, se eu reduzo a carga horária dela, acabou. O meio social da criança é a escola, né? Então, eu preciso que ela esteja ali. Eu preciso que ela passe pelas dificuldades como qualquer outra criança. Não é porque é autista, não é porque tem TDAH, não é porque tem síndrome de Down. É criança, né? Então, vamos ajudar. E o grande, maior problema são os adultos. Porque a criança, a outra criança, ela não tá nem aí. Pelo contrário, às vezes ela sabe acolher melhor do que nós adultos, né? Então, a escola hoje é um grande desafio pra gente. E vocês conseguem entrar na escola? Nem todas, Nem né? todas, nem todas, nem todas. Tem escolas que elas são muito abertas a entender, a buscar, a perguntar. Tem escolas que buscam a clínica para poder saber como lidar com a criança, como tirar a criança da crise. Tem escolas que acabam não estando abertas. A gente, com essas escolas, a gente acaba tentando nos comunicar através de relatórios, de questionários e tudo mais. E um ponto assim que não é raro de acontecer é vir questionários e relatórios que a gente olha e fala assim, não é dessa criança. Não é possível que a gente está falando da mesma criança. E aí a gente senta com o pai, senta com a mãe. A gente já pegou o relatório que era João e tava Maria. Né? Então, assim, é difícil. É o mesmo relatório, a gente só fala o nome da criança. É isso. Entendeu? Aí lá no meio, esqueceu de tirar. E foi embora. Lá em cima vem o nome certo da criança, mas no meio do relatório, ali no texto, em vez de João, tá falando que é o José. Então, assim, complexo, né? Muito complexo. Muito complexo. Muito complexo, porque a gente está falando da adaptação de uma criança, do desenvolvimento. Muito, assim, acima de falar da parte pedagógica, que quanto o colégio fala por si só, é da questão da socialização. Da individualidade. Da individualidade. É muito importante você inserir uma criança na sociedade com crianças da mesma idade, até para que ele possa olhar para o lado. O que você aprende muito através do exemplo, através do olhar, né? A gente, voltando agora, falar da parte das características do autismo, a gente se depara muito com mães que falam assim, Vitor, quando que meu filho vai escrever? Mas a criança ainda não faz nem contato visual. Então, assim, o contato visual ele é primordial. Eu não consigo trabalhar nenhuma atividade com uma criança de aprendizado e tudo mais se ela não fizer o contato visual. Se eu não conseguir colocar a atenção dela na atividade. E isso o colégio ajuda muito. De você inserir com crianças que estão fazendo as mesmas atividades, que estão no mesmo degrau, para que ele possa olhar para o lado e falar, olha, meu amiguinho está fazendo dessa forma. Que os amiguinhos possam segurar. A gente tem casos incríveis. A gente vê na clínica, a gente estimula muito isso na clínica. De fazer as atividades individuais, de também inserir em atividades em dupla, em atividades em grupo. Nós temos famílias que se tornaram melhores amigas, e frequentam a casa do outro, e aniversário, né? Isso tudo do convívio ali, né? Então, por que não estender isso para todos os outros lugares? Né? Não, é importante. É enriquecedor demais. E um adendo, quando eu falo quando o problema somos nós adultos, né? Até trazendo um gancho da nossa filha, ela convive com isso, né? Com isso que eu digo, um mundo terapêutico, né? A equipe multidisciplinar desde que ela nasceu, né? E para ela não tem diferença. Todo mundo é igual, né? Então, algumas vezes a gente precisou levar ela para a clínica, do qual a gente fica aí. E foi ficando. E vai, e ajuda, e pega, e faz, né? E aí deve ter um mês mais ou menos, né? A gente levou ela na pediatra, tava doentinha, levou na pediatra, e a pediatra dela falou assim, isso é maravilhoso. Não deixem de levar, né? Porque é isso. Ela tá entendendo que é tudo ok, todo mundo é igual, com as suas limitações. E tá tudo certo. Né? E hoje, quando acontece algumas coisas, ela olha pra gente e fala assim, mãe, pai, mas por que aquela criança tá assim? Mas eu posso ir lá conversar com ela? Eu posso entender o que tá acontecendo? Eu vou levar isso pra fulana, porque fulana ficou triste porque não tinha.
E também né? é uma questão de empatia, Sim, né? sim. De modo né? geral, a Clarinha é bem empática, Sim. né? Então, assim, eu tenho muito orgulho do que a gente faz. Né? Eu tenho muito orgulho de colocar a nossa filha nesse meio, assim, né? Porque eu acho que isso é importante, porque cada vez mais ela vai se deparar com pessoas com questões específicas, e não só o autismo, mas que ela saiba tratar todo mundo igual, né? Eu acho que isso é o que falta em todos nós, é tratar, né? Para que a gente possa ser pessoas melhores, né? E aí é olhar também essa família. Ah, mas você trouxe a sua filha para cá? Ah, mas é a sua filha? Ué, minha filha, tá aqui. E tem regras, e vai subir, vai ajudar, e vai descer, vai fazer a atividade dela. Até porque é né? dela, né? Sim, é dela. E assim, Natália, é engraçado, né, a gente voltar a falar desse assunto sobre empatia, sobre respeito, sobre conscientização, porque via que mexe a gente se depara com próprios pais de autistas sendo desrespeitosos com pais de autistas. Apenas por não terem características iguais. Então, assim, eu vejo muitas vezes pai de uma criança autista que é verbal, que acaba não tendo uma característica de muitas vezes do barulho, porque a gente tem muitas crianças autistas que precisam se regular através do barulho. Então, é bater palma, ou é gritar, ou é bater nas paredes, bater nos objetos, né? no corpo. E aí a gente já se deparou com pais de crianças autistas que têm hipersensibilidade auditiva sendo desrespeitosos com a criança que tem o transtorno sensorial porque grita. Porque, assim, bate palma. Porque bate... Então, assim... outros sintomas, né? Outras características, né? Porque ninguém é igual. Até dentro do autismo, tem as suas diferenças. Então, assim, para você ver que a gente, como sociedade toda, a gente precisa avançar. Né? A gente faz muito esse trabalho, a gente não permite... A regra máxima na clínica entrou pela porta da clínica, a gente exige respeito absoluto. Respeito absoluto. A minha equipe é prova disso. Eu tenho uma frase que eu falo todos os dias para toda a minha equipe. Eu não tenho medo de perder paciente. Eu tenho medo de não fazer o que é certo. Essa frase é lema na clínica. Então, assim, tem pais e mães que a gente ama, que são super participativos na clínica, que assim, a gente ama as crianças que já estão há muitos anos, mas a gente exige deles até mais de quem está chegando, porque já sabe como funciona, já sabe como é o nosso trabalho, já sabe que ali a gente exige respeito absoluto uns com os outros. A gente também vai muito além da criança, né? A gente costuma dizer também que para olhar a criança a gente precisa olhar a família. Geralmente a família está muito estruturada, né? Principalmente as mães, a carga é muito maior. Não que os pais não participem, mas a gente sabe que a carga para a mãe ela é muito maior, né? E aí a gente sempre está olhando essas mães. Então, às vezes, teve essa semana, chegou uma mãe emocionalmente abalada e uma das profissionais veio e falou assim, não, vem aqui, vamos conversar. Você não sai daqui enquanto você não estiver bem. Ah, mas teu filho tá fazendo terapia lá em cima. Deixa ele que ele tá bem cuidado, vem você ser cuidado. Né? Então, a gente tem esse olhar, né? A gente, mas às vezes a criança chega muito desorganizada. E a gente, mas tava bem, tava tudo ok. Chama a mãe agora. Então, alguém fica lá em cima com a criança e a gente desce, né? Porque a gente tem 2 andares. Né? E o andar de cima é todo voltado para elas, e o andar de baixo é onde a gente deixa para atender alguns poucos adultos, né? Fazer a avaliação neuropsicológica e fazer esses acolhimentos. Né? E é onde a gente fala, eu preciso que elas estejam bem, que a família esteja bem, porque vai refletir diretamente na criança. Né? Então, a gente sempre tenta estar fazendo essa interação das mães com as crianças. Então, é dia das mães, a gente faz alguma coisa para elas. Elas são amigas. Pode fazer um café da manhã aqui? Pode, faz o café da manhã de vocês. Festa junina na recepção. Festa junina a gente faz, festa junina na recepção. Então, na verdade, Enfim, é uma clínica uma familiar. Familiar. Não é nem familiar. para criança, é uma clínica... Pegando esse gancho, assim, eu acho que a gente precisa pontuar isso, a Ana já apontou,
é da equipe, sabe, Natália? A gente, hoje eu acho que é o melhor momento que a gente já teve até hoje quanto equipe. Eu costumo brincar, mas é uma brincadeira real. Integrante novo que chega na clínica, que não for do bem mesmo, e profissional bom, ele mesmo pede para sair. Pelo ambiente e pela qualidade que a equipe hoje tem. No nosso formato de trabalho, a própria equipe se cobra por resultado. A própria equipe se ajuda. A equipe está sempre juntos, um ensinando o outro. Às vezes, só te cortando, né? Às vezes não é nem meu paciente, digamos, é do Vitor. Mas eu sei sobre o paciente dele. Então, todos nós que estamos lá dentro, a gente sabe de todos os pacientes de todo mundo. Ponto. Né? E aí é onde a gente se cobra, é onde a gente vai falando. Né? Eu saí dos atendimentos clínicos, né? Todo mundo conhece. E eu fui para a área da avaliação neuropsicológica. Né? E aí eu digo que eu sou uma privilegiada, porque eu divido a minha avaliação em 2 momentos, né? O momento que eu preciso de uma sala totalmente sem estímulo, para trabalhar algumas questões específicas com cada criança, e o segundo momento onde eu trabalho a interação social dela, né? Eu vejo a sociabilidade dela, eu vejo ela brincando, eu vejo ela interagindo, e aí quando eu levo ela para esse segundo andar que eu brinco, que é o parque de diversão das crianças, né? E aí é onde eu vou num fono, é onde eu vou numa psicopedagoga, é onde eu vou na terapia ocupacional. Eu falo, poxa, eu tô percebendo isso, o que você acha? Aí ela vai me dar a opinião dela, né? Não encerra mais esse atendimento, não faz mais um atendimento, sobe direto com essa criança, vamos ver como é que ela fica. Então, não necessariamente precisa ser o paciente dele, mas se ele percebeu algo, à medida que eu fui buscar esse suporte junto com a equipe, eles me dão esse suporte, eu dou esse suporte a eles. Até porque a equipe toda ganha né? nisso, de troca, e né? você acaba sendo muito mais assertivo, né, Natália? Então, assim, a gente, como eu brinquei no começo, que a gente é um pouco investigativo, e é exatamente isso, né? Porque muitas vezes eu sou mais próximo de um pai, a Ana Paula é mais próxima da mãe, muitas vezes a gente se depara muito com famílias de pais separados, e aí às vezes o fono é mais próximo da avó que traz. Então, e aí a gente vai buscando essas informações e a engrenagem, montar o quebra-cabeça. Porque eu costumo brincar que pai é mentiroso. Eu sou mentira. Eu olho sempre as qualidades da minha filha e eu tento sempre falar disso. Então, a filha é perfeita. Então, assim, a gente sempre tenta buscar isso, né? O que a Ana Paula falou de que a carga muitas vezes é mais pesada para a mãe, e realmente é, né? Muitas vezes a gente se depara com casais separados. Ontem passei quase 2 horas conversando com o pai, que o pai, em determinado momento, ele falou para mim, Vitor, eu não tenho força. Eu falei, cara, como você não tem força? Olha para a recepção. 98% são as mães que estão aqui. E você sempre está aqui. Você trabalha, você tem a sua casa, você tem a sua família, mas você está aqui. Se dedicando ao seu filho. E isso é difícil. É difícil a gente ter paz na clínica, né? Faz parte dessa transformação da sociedade. O homem, o pai, está envolvido com a questão psicológica, de saúde mental da criança. Geralmente ele fica mais responsável pela parte financeira, aquela parte mais de organização da família. Então, assim, a gente percebe que são poucos casos, mas a cada dia, graças a Deus, está aumentando. E assim, a nossa equipe tem feito um papel incrível quanto a isso. Assim, a gente tem, todos os dias, a gente tem famílias entrando em contato com a gente, relatando, olha, Vitor, obrigado, que equipe maravilhosa. Semana passada eu tive uma crise de ansiedade, eu tive uma crise de pânico, porque meu filho não quis entrar no ônibus e assim, me desregulou, né? E tudo mais, e aí a equipe estava aqui pronta para me receber, para me dar um abraço, para me acalmar, para dizer que vai ficar tudo bem. E isso é comum a gente fazer, né? É comum, né? Você falou isso agora, te cortando, eu lembrei. Tem algumas crianças que têm algumas resistências, né?
E aí, algumas têm resistência para entrar no carro, no Uber, porque é diferente e tudo mais. E aí, não quer entrar. Não, peraí, vamos chamar a coordenadora. A gente tem uma coordenadora lá que firme com todos eles, né? Não, vai entrar, vambora. Que é isso? Não, vamos entrar. Ela desce. E vai até o carro com a criança. Coloca a criança no carro. Conversa com a criança, conversa com a mãe e fala, até semana que vem. E aí, semana que vem, desce de novo com a criança, coloca no carro. É um trabalho de formiguinha, né? Mas eu acho que... Mas é um trabalho de vocês de assistência, né? E eu acho que é mais importante, a gente ama muito o que a gente faz. Eu acho que também tem isso. A gente busca resultados. É muito difícil os pais falarem não para os filhos, né? Ontem mesmo, para uma mãe, eu comentei com ela. Eu falei, olha, eu preciso que você diga não pro seu filho. E a gente tem muito dessas conversas, né? Porque assim, ninguém ama mais seu filho do que eu amo a minha filha. Eu amo mais a minha filha do que a Ana Paula ama a minha filha. Ela ama mais a Clara do que eu amo a Clara. Uhum. A gente sempre ama mais. Por quê? Porque o amor sou eu que sinto. E aí, a gente sempre conversa isso com os pais. O não, talvez, para a criança pequena, seja o maior ato de amor. Uhum. Tem uma loja de brinquedo embaixo da clínica. A clínica se mudou faz 1 ano. Quando a gente se mudou, os pais entraram em desespero. Como é que vai ser? 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 E eu falava para eles, agora vocês vão ter que aprender a dizer não. Porque assim, a gente tem crianças que vão todos os dias na clínica. Você vai comprar um brinquedo pro seu filho todos os dias? Não vai. Então você vai precisar dizer não. De uma forma ou de outra. Você vai falar não e assim, desde a entrada já é terapêutico. Porque a gente tem uma loja de brinquedos. Como a Ana Paula falou, tem casos de crianças que a gente leva até o carro. Mas já teve casos da gente estar lá em cima e escutar, opa, essa é a nossa criança. Porque estava lá embaixo, na porta da loja de brinquedos, não querendo subir porque quer comprar um brinquedo. A gente desce, vai lá, porque é muito mais fácil a gente dizer não do que o pai. Porque assim, a gente ama, a gente tem carinho, a gente tem um sentimento, mas a gente tem um profissional antes. Uhum. E aí eu volto no que a gente estava falando. A gente não tem medo de perder o paciente. A gente tem medo de não fazer o que é certo. Então, o que é certo vem sempre antes. Certo, o Breno fala assim, gente, certo é certo. O certo é certo. Em qualquer lugar do mundo, o certo sempre vai ser o certo. Então, vambora. Tá confiante no que você falou? Você tá tranquilo do que você fez? Acabou. Não é escola, não é pai. E principalmente um problema que a gente tem passado muito não são os médicos. A gente tem tido muito mais problema com os médicos do que com a escola. Né? E aí foi onde, né, teve essa minha virada de chave, porque eu falei assim, eu não aguento mais pegar laudo mentiroso. Eu não aguento mais pegar laudo que não condiz com essa criança. Ou o laudo errado. Né? E aí foi quando eu fui para a área da avaliação. Eu falei assim, chega... Foi quando que você fez essa transição, mais ou menos? Vai fazer 2 anos agora. Vai fazer 2 anos. É porque assim, né, Natália, pra gente, não vou utilizar a palavra fácil, porque parece que... Mas assim, é muito mais confortável pra gente. Porque a gente tem, muitas vezes, um conhecimento gigantesco pela criança. Porque a criança fica muito com a gente. Né? E a área da medicina, né, que cuida das crianças autistas e tudo mais, que é a neuropediatria, ela ainda é uma área relativamente nova, né? É uma área que está em expansão. Então, assim, é uma área difícil, né, de você conseguir vaga e tudo mais. Então, acontece muito das famílias trocarem muito de médicos. Então, esse ano eu vou no José, ano que vem eu vou no Joaquim, daqui a 2 anos eu vou na Joana, e isso não cria um histórico que a gente tem, porque a gente conheceu a criança no ponto de partida. A gente acompanhou a evolução, a gente acompanhou os desafios. Quando chega no neuropediatra, o neuropediatra muitas vezes não tem esse histórico. Porque eu costumo dizer que a gente se acostuma. Nós, como profissionais, a gente não se acostuma com as evoluções.
O pai e a mãe se acostumam. Eu, muitas vezes, eu não vou lembrar de quando a Clara não falava. De quando foi que ela começou a falar. Eu me acostumo hoje, falando tudo, conversa sobre tudo e tudo mais. E aí, muitas vezes, vou na pediatra. Se eu vou numa pediatra nova, a pediatra não vai saber o que foi feito, o que não foi feito, quais doenças ela já teve, o que não teve. Então, assim, parte dali para frente. A gente já se deparou com crianças que chegaram para a gente sem se comunicar, né? Porque não é nem ser verbal ou não verbal, não se comunicar, né? Porque tem crianças que falam, mas não se comunicam. Tem crianças que não falam, mas se comunicam. Que evoluiu muito, 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 muito. E foi no Negro Novo, né? E falou, não, essa criança não é autista. Por quê? Porque não conhece o ponto de partida. Né? Conhece a evolução, o resultado da Ela evolução. conhece o resultado da evolução. Falo, tira das terapias. Fica 2 meses em casa, sem nada. E que é normal isso acontecer. Que é normal. Meu filho já tá bom. É isso. E qual pai e mãe não vai gostar de ouvir isso? Atingiu o que eu queria. Muitas vezes, eu brinco muito com os fonoaudiólogos lá da clínica, que eles carregam um peso muito grande, né? Que é o peso da fala. Eu fico até arrepiado quando eu lembro. Hoje eu estou um pouco mais experiente, preparado emocionalmente para isso. Só que lá no começo eu muitas vezes perdi a noite. Chegava em casa muito abalado. Porque muitas vezes chegavam crianças pra gente, a família chegava, a mãe falava, então, Vitor, eu vou escutar minha filha me chamar de mãe? E assim, a gente tem filha pequena. E aí eu transportava isso para minha filha. Mas eu tô começando a escutar papai, eu tô começando a escutar mamãe. Ficou emocionado também. Entendeu? E aí, assim... Não tem como, né? Não tem como. Quando você gosta da área, você consegue entender. Né? Entendeu? E aí, assim, a fala é sempre a principal questão. Eu quero ouvir o tom da voz do meu filho. Eu quero saber qual é o tom da voz do meu filho. Eu quero escutar meu filho me chamando de mãe. Outra coisa também, né? Cortando, ele vai se apresentar na escola? Fim de ano, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães. Então, assim, esse é o grande também boom que surge lá na clínica pra gente. É o período mais emocionante pra gente, né? O final do ano. Que a gente recebe vídeos todos os dias. Dia dos Pais, aí as crianças apresentando e as mães mandando os vídeos, né? E a gente fazendo todo esse trabalho com eles. Então, assim, tem toda essa questão também, né? A expectativa que a gente cria no outro, né? Seja o outro nossos filhos ou não, mas a expectativa que a gente coloca, né? E o investimento que a gente tá fazendo de tempo, né? A gente tem uma profissional lá que ela faz um trabalho muito, muito legal, muito engraçado e muito importante, que é de caixa de som e microfone. Então, ela coloca as crianças para cantar, ela coloca as crianças... Vira que mexe, ela tá lá, puxando o carrinho de som com microfone. Gostam de cantar, porque todas as nossas festas tem karaokê e tudo mais. Então, a equipe já gosta de um microfone e faz esses trabalhos. E aí, assim, a gente costuma dizer para os pais que, assim, o seu filho vai brincar. Aqui é um lugar de brincadeira. Mas de uma brincadeira construtiva. De uma brincadeira que tem um propósito. Ele não vai brincar por brincar. Porque diversas vezes a gente se depara com pais que chegam para mim, não, mas meu filho falou que só brincou lá em cima. Que bom. Que bom. Porque que bom que ele está saindo com esse sentimento de que não é pesado, de que não é um lugar que ele não quer voltar. Muito pelo contrário. Vira e mexe e acontece. Da gente ouvir um show e tudo mais, quando a gente vai ver, é porque a criança não quer ir embora. Então, isso pra gente é muito satisfatório, sabe? Não só pelo ambiente, porque o ambiente quem faz são as pessoas, então aí a gente volta a falar de equipe, né? A gente é muito orgulhoso da equipe que a gente tem, então a gente vai sempre voltar na questão da equipe, porque é a equipe que faz o ambiente, né? Logicamente, tem muito nosso direcionamento, tem os valores que a gente emprega no negócio, mas é a tradução.
E a gente diz equipe desde a recepção. Sim. A tia da limpeza, o tio da manutenção, né? Então, é toda a equipe mesmo, não são só os terapeutas, né? Então, a tia da limpeza também conhece todas as crianças pelo nome, o tio da manutenção conhece todas as crianças pelo nome, e as recepcionistas também, né? As recepcionistas mandam mensagem, essa mãe não chegou bem, opa, peraí, então quem vai descer pra conversar com essa mãe? É um filtro, né? É um filtro de acolhimento, entendeu? Então, assim... Talvez é uma das partes mais importantes. Mais importantes. A gente sabe, hoje com o tamanho da clínica, muitas vezes, às vezes num dia mais corrido, talvez passe um caso ou outro, mas é muito importante esse trabalho. Para você ver assim como a cobrança é a todo momento, no meu WhatsApp, a minha conversa com o tio da manutenção, muitas vezes é ele me mandando mensagem falando: Vitor, a Maria Joaquina, mãe da criança tal, encontrei ela na calçada, e ela está precisando muito de uma vaga para psicopedagogia. Ela já faz psicologia, já faz terapia ocupacional, ela já foi na recepção, só que não tem vaga. Aí o tio da manutenção conversando com ela na calçada, na porta da clínica, falou, e aí ele está me cobrando. Ô, Vitão, aí, dá uma olhada nisso, dá uma prioridade e tudo mais. Então, assim, a gente se cobra de uma forma leve, porque a cobrança, quando a gente fala de cobrança, sempre parece que é uma cobrança pesada. É uma cobrança leve, mas assim... Importante. Necessária, né? É importante todo mundo se cobrar do que... Quando há cobrança, há evolução. Porque eu estou de olho no seu trabalho, você está de olho no meu, eu estou de olho no dela, e não é de olho de forma negativa, é de olho, vão juntos. O que você está precisando de ajuda? Né? Se eu não posso descer agora para falar com a mamãe, a Ana Paula ela vai representar a equipe, né? Porque ela tem propriedade para falar, porque a gente está a todo momento juntos. Muitas vezes a psicóloga desce para conversar com a mamãe e ela vai responder pelo fonoaudiólogo. Se for uma pergunta muito específica de planejamento terapêutico e tudo mais, aí é marcado uma reunião e tudo mais, mas em geral, sobre o dia a dia da criança, sobre evolução, sobre o que é trabalhado, qualquer integrante da equipe da criança vai poder falar por todos. Porque a todo momento já virou cultura, né? Isso é muito satisfatório. Da gente não precisar mais fomentar isso. Da gente não precisar chamar lá a Simone com a Suzana, com a Aline, com a Melissa, com a Ana Cátia. A gente não precisa mais chamar. Já acontece no dia a dia, já virou cultura da empresa. No corredor, no almoço, no consultório, na sala de reunião, aonde for. No horário de lazer, nossa. Horário de lazer, entendeu? Fim de semana. Fim de semana, às vezes uma mãe manda mensagem para um dos profissionais, ele vai lá, joga no grupo, conversa, debate, pergunta. Não, se a criança na terça vai ter médico por encaixe, podemos antecipar. Então, assim, isso é muito satisfatório, né? E aí você vê que isso realmente muda vidas. Né? Eu acho que todo trabalho muda a vida, Natália. Impacta vidas. Qualquer trabalho. Qualquer trabalho. Só que você está ligado às expectativas de um filho, a evolução de um filho é demais. Assim. Eu talvez tenha sido a minha melhor experiência até hoje como gestor de clínica. Passei por um episódio muito gratificante. Encontrei com uma mãe de paciente no mercado. E ela estava com a avó da criança e com a bisavó da criança. Me pararam no mercado. A bisavó da criança, chorando, veio, assim, a mãe veio me apresentar pela evolução da criança, me agradecer no meio do mercado. Então, assim, eu sempre costumo falar isso para a equipe, que, assim, a gente muda a vida. A gente trabalha com sonhos e expectativas de uma família. Não é nem, eu não costumo falar da criança. Eu costumo falar da família. Todo sistema. É de um pai, é de uma mãe, é da avó, é do tio, é da madrinha. Ela tem um caso essa semana de uma madrinha que mora fora.
mandando mensagem para ela, como eu posso ajudar o meu afilhado. Entendeu? Então, assim, a gente muda toda uma cultura familiar. A gente muda todo um ambiente familiar. Né? A gente se depara, muitas vezes, com a mãe chegando na clínica. Olha, o pai não está entendendo. Chama o pai. A avó não está ajudando. Chama a avó aqui também. Mas fica com o padrinho, o seu Diego. A gente chama o padrinho também. Entendeu? A gente tem um profissional que ele hoje faz parte da equipe. Ele chegou como pai de paciente. Né? E aí a gente decifrando, quebrando montando o nosso quebra-cabeça na investigação, chegamos que o padrinho era o fator predominante ali que atrapalhava, né, o desenvolvimento, fazia todas as vontades e tudo mais. Chegamos lá no padrinho, no meio de uma festa. No meio da festa, fomos lá, chamamos ele, falou, vem aqui, não tá ajudando, vamos mudar isso aí. Então, assim, o que é legal, todo mundo respira muito isso. Né? A gente brinca, não tem aquela policial é policial o dia todo, político não é político o dia todo, terapeuta é terapeuta o dia todo. É na farmácia, é no shopping, porque a gente está inserido na sociedade. A gente encontra no shopping, a gente encontra no pastel, no mercado, na igreja. Eu já encontrei no hospital. Aí, no hospital. Eu na emergência, fazendo praticamente ali uma consulta. Entendeu? É isso, porque nós somos gente como todo mundo, né? Como qualquer um. Então, assim, tem criança que chega, eu vou tomar vacina, porque tem o peso de se chamar clínica. Tanto é que lá a gente não usa jaleco, a gente usa essas blusas, né? E mais um pijamão colorido, né? Pra desmistificar. Eu não vou tomar injeção aqui, tio. Não. Nem eu gosto. Não vamos. Né? Então, é um espaço, né? É um espaço. Sim. E assim, e mais do que um espaço de terapias, é um espaço de conscientização, de acolhimento, de direcionamento, de troca. As mães se ajudam muito, muito, muito. É indicação. Tem um grupo de mães. De mães. Elas são sensacionais. Já deram muito trabalho, mas elas são sensacionais. Né? E aí falam alto, o trabalho que ela tá falando é por falar em alto, gargalhadas, gostam muito de fazer festa na recepção. Nesse nível aí. E aí, de vez em quando, aí tem uma delas que vive pulando de médico em médico, né? Aí elas mesmas falam assim, fulana, para que maluquice? Pra que tu tá indo em 5 mil médicos? Sossega. A equipe já não falou? Então, assim, acaba que elas se ajudam. Elas se cobram também. Acolhem as mães que vão chegando, né? E aí, é legal de ver que, por exemplo, assim, sábado passado, elas estavam todas elas no zoológico com as crianças. Sábado retrasado, elas estavam no cinema com as crianças. Então, são integrantes do grupo. Sim. Exatamente. Aí a gente quer botar elas pra fazer terapias. Aí elas não querem, porque não querem sair da rodinha ali delas. Eu falo assim, não, vocês têm que fazer, pelo amor de Deus, vamos fazer. E aí, vocês têm esse tipo de atendimento lá para essas mães de forma... de forma individual. Temos, né? Eu até comecei a falar com você, por WhatsApp e tudo mais, mas a gente quer tentar botar em prática algo que a gente já vem sonhando um tempo, de fazer um grupo de mães, de pais, de responsáveis, né? Porque faz toda a diferença. Faz a né? diferença, né? E de ter esse momento delas, né? Apesar da gente já tentar acolher o máximo, mas eu acho que ainda falta isso, né? E aí é onde a gente está pensando, elaborando, para ver como que a gente consegue botar em prática, de ter essas rodas de encontro, de oficina. Os pais que fazem, eles têm um resultado muito grande. Porque o meu desafio pode já ter sido o seu desafio. E você pode me ajudar a alcançar esse desafio. Exatamente. A troca. E a gente já tem isso na recepção, né? Mas sem ser algo mediado. Porque uma pessoa não é terapêutico. Acaba sendo uma troca de grupo, mas não é terapêutico. E a gente quer trazer esse lado terapêutico para que elas possam se ajudar, né? Possam se ajudar de uma forma mais organizada mentalmente, de uma forma mais direcionada. Então, assim... um comprometimento. Exato. É um comprometimento, porque a família, eu até um dia desses estava falando,
com os pais, né? Não tem jeito, a evolução da criança depende de você. Porque se Sim. você não tiver comprometimento na sua autoestima, no seu desenvolvimento pessoal, nos seus desejos, você não consegue transmitir. Sim. E aí é sobre vida, é sobre família, é sobre ser mãe, é sobre ser esposa, é sobre ser pai, é sobre ser marido. Não tem como, você não leva o outro aonde você não foi. É isso. Não existe essa possibilidade. Então, o que eu gosto muito da troca dos pais, né, que vocês também já participaram, é que os pais, eles conseguem juntos criar também um ambiente, né, primeiro de muita troca, né? Eles não têm o medo de trocar com o outro que passa por alguma questão. Sim. Então, não tem aquela vergonha, não tem aquele tabu. Vamos todos juntos. E isso cresce e sai um pouco, né? Ele reverbera para fora daquele espaço. E isso é importante, porque ele tem um momento onde ele vai falar de coisas que realmente ele precisa falar, mas aquele grupo ele apoia para depois daquilo dali. É isso. A terapia em grupo é importantíssimo. E eu falo com os pais das minhas crianças, que às vezes eu faço, né, eu falo, não, agora a gente vai atender meia hora, os 3 juntos. Porque é diferente. Sim, com certeza. É diferente. E aí o que acontece? Esses pais que estão na recepção, eles precisam conversar. É isso. E aí eles precisam... Aí eles trocam. Eles precisam trocar. É óbvio que às vezes demora mais um pouquinho, né? Sim. Cada um fica na sua cadeira. Mas aí eu já deixo lá um café, eu deixo um biscoito, eu deixo uma coisa subentendida, né? Em algum momento alguém vai dar boa tarde, como é que está? Você quer um café? Em algum momento. Tá ruim hoje, né? E aí, você sabe que agora, os pais que não se conheciam, eles estão se conhecendo mais e eles estão transcendendo da clínica, né? Eles estão encontrando na praia, dando uma volta. E os pais que eram unidos, eles, né, juntos, sempre juntos, eles estão tendo a oportunidade de conhecer outros pais. Sim. Então, eles têm outros amigos. E aí, aquela criança, ela não fica vinculada necessariamente àquele amiguinho. Aquele amiguinho. Ele tem a possibilidade de ter mais amigos. Olha como isso é fundamental. Sim. Né? E sai da rigidez, né? Total, só aquilo dali, né? E é muito fácil, né? Porque é zona de conforto. Quando eu tenho um amigo que me conhece, sabe como é que eu sou e que vai me respeitar, é bom pra caramba. Agora, quando eu tenho que estar no meio, é diferente. Eu tenho que entender as diferenças, eu tenho que saber como me comunicar com pessoas diferentes. Diferente a gente lida com as diferenças o tempo todo. Né? Então, assim... Sair do espelho, né? Exato. É complicado pra caramba. Pra adulto, pra criança acaba sendo mais fácil. Gente, criança é um amor. E é legal. A criança é maravilhosa. O problema são os pais. O maior desafio são os pais. O maior desafio, sem dúvida, são os pais. Né? Porque, assim, você tem você lida com sonhos, expectativas e frustrações. Né? Ninguém gosta de lidar com frustração, né? Ninguém. E aí envolve muito isso. Seja, né, rapidinho, a frustração mínima como máxima. Ninguém quer. Né? Ninguém quer se decepcionar, ninguém quer que as coisas saiam diferentes do planejado, ninguém quer nada, né? A gente só quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente... Exato. Do nosso jeito e acabou. Acabou, não tem outra possibilidade. A gente sempre fala, quem dá as diretrizes da casa são os pais. A criança não pode mandar na casa. Não pode mandar na casa. Não pode mandar na casa, não pode mandar nos pais, não pode mandar onde vai, não pode mandar na roupa que vai vestir, não pode. Exato. Você pode dar possibilidade. Não pode. Né? Não pode. Possibilidade. E aí, isso é legal, porque assim, de tanto que a gente orienta todos os pais, os próprios pais na recepção começam a se cobrar. A gente tem casos. Eu canso de ir na recepção e cobrar o pai e a mãe. Olha, eu tô vendo que nos últimos 4 dias você trouxe McDonald's pro seu filho almoçar e lanchar. Não quero. Eu viro as costas, no dia seguinte eu não preciso ir lá. Se ela trouxer McDonald's. A gente diz não pro adulto, por que o adulto... Porque a mãe do grupo que já conhece, ela mesma vai cobrar. Fala assim, mas de novo? Então assim, por quê? Porque ela fez e deu resultado. E aí, assim, são multiplicadores, que eu costumo dizer. Porque se você tem uma linha que você segue já há muito tempo, isso vai reverberando através do exemplo. Se eu falei para você, se a gente orientou e deu certo, você vai ser uma multiplicadora. Amanhã eu vou falar com a Ana Paula,
Se eu não vi a Ana Paula fazendo, você que é mais próxima dela, você vai estar ali. Sinalizar, né? Você vai sinalizar. Então, isso que é muito importante é você ter uma linha de trabalho e que você não mude dependendo da pessoa. Dependendo do grau de amor e carinho. Nós temos familiares nossos na nossa clínica. Que e o tratamento estão é igual. Não é porque são os afiliados dele, enfim. Primos e tudo mais. Que a gente fala pra passar a mão na cabeça. Não, aqui é todo mundo igual. Todo mundo igual. Então, tá faltando muito. Vai nessa mãe, vai nesse pai. Não quero saber. Mas a escola. Vai na escola. Aqui é uma criança igual a todas as outras. Então, não quero que passe pano. São cobrados iguais, as regras são iguais, ficam sentados na recepção igual aos outros. E assim, muitos profissionais às vezes nem sabem quem é meu primo, quem é minha afilhada, quem é a afilhada dela. Por quê? Porque são tratados iguais. E tem que ser. E tem que ser. Porque é o trabalho constante. Né? É um trabalho que, assim, não vai ser diferente para um e para o outro. Isso você ganha solidez. Isso você ganha local de fala. Isso eu posso cobrar porque eu faço. Não tem aqui, mas com o José você falou uma coisa e com a Maria você fez diferente. Não. Hoje, além da gente ter a procura normal através de indicação das próprias operadoras de saúde, de médicos e tudo mais, a maior procura que a gente tem é por indicação dos próprios familiares. É o meu vizinho, é a afilhada do meu marido, é a prima do meu filho, é o amiguinho da escola. A gente tem um caso que é magnífico. A diretora de uma escola viu a evolução de uma criança que tinha muita atenção da escola e logo depois ela veio o diagnóstico do filho dela. Ela não conseguiu vaga, foi na clínica. Ela me viu na recepção, você quer ouvir? Eu falei, sou eu. Eu preciso te contar uma história triste. Do jeito dela, ela conseguiu. Ela veio, se apresentou, contou, conversamos e tudo mais. O filho dela tá lá. Né? Então, assim, isso pra gente é muito importante. Nós temos crianças que eu atendi quando tinha 4 anos, hoje está com 15. Virou adolescente, né? Já. Um rapaz, um homem maravilhoso. E aí, a gente também não dá duro. Não dá mole, na verdade, para eles. E aí a gente começou a perceber também, né, que eles estão crescendo. E aí? Né? E aí a gente teve a ideia de, vamos fazer o grupo dos adolescentes. Ai, uau! E aí tem o grupo dos adolescentes. E aí a gente debate os assuntos que eles estão trazendo, né? Que são muitos. Sim. E aí a gente debate sobre o próprio autismo, porque alguns sabem que tem, mas não querem ter. Uns sabem que tem, mas finge que não, né? Fica naquela coisa. A própria vergonha que o adolescente já tem. Por si só, exatamente. Né? E a gente tem um grupo que é fantástico. Inclusive né? hoje eles vão no cinema, junto com os terapeutas. Caramba, que legal. A gente, uma das questões que a gente sempre trabalha é a questão da autonomia, né? Porque estão ali com 15, 16, já tem a necessidade de andarem sozinhos na rua, de saber lidar com um pagamento. Então, hoje, as terapeutas vão levar eles ao cinema, né? Eles vão fazer ali o pagamento do ticket deles, da entrada deles, da pipoca deles, sem as mães. As mães devem estar, né? Não. Assim, é um preparo, né? Porque assim, o tempo traz essa confiança, né? Mas eu tô dizendo a mãe, né? A Sim, mãe sempre fica. A mãe é sempre aquele embrulho na barriga, aquele friozinho na barriga. E é aquela coisa, meu filho tá crescendo real. Tá crescendo. Então, assim, a gente, nesse grupo de adolescentes. A gente trabalha sobre rapidinho sexualidade. Isso,
Isso que eu ia falar. Né? A gente trabalha muito porque teve uma mãe que chegou assim, Ana Paula, meu Deus, fulano tá vendo filme tal. O que eu faço? Conversa com ele. Mas fulano tá fazendo a higienização correta. Vamos conversar. Então, assim, como é que eu faço Sai do isso? tabu. Né? É Gente, complicado pra caramba. Ah, mas tá falando de namorada. Normal. Que bom! Tá falando. Então, assim, aí vai trazendo as demandas da mãe, mas eu não sei como falar, você fala, vocês falam. Não, a gente vai introduzir, mas você vai participar. Você tem que participar. Não tem como. E essa intimidade né? é importante pra própria mãe. Sim. Até um determinado ponto, Sim. conseguir saber o que tá acontecendo Sim. ali, Então a gente né? fala, aí tem o grupo que... Aí tem horas que a gente só fala com as meninas, tem hora que é só com os meninos, tem hora que a gente junta todo mundo. E traz um Aí tema a traz ser um tema discutido. específico, né? Aí tem um pré-adolescente que já tá um pouco mais avançado, a gente fala, não, esse tem que ir pro grupo. Então, além das terapias, ele participa desse grupo, né? O Então, grupo é assim, um plus, então, né? é, O grupo é um plus. é. Eles passam pelas terapias e aí o tem um grupo deles. momento onde traz um tema, ou a gente fomenta que eles tragam os temas também. E aí é o quê? Semanal? Entendeu? É que... Semanal. Toda terça-feira. Toda terça-feira. terça-feira à noite. À noite. Que aí é é. bom que pega manhã e tarde, né? E aí, assim, a gente tem diversos casos, né? A gente tem um adolescente que ele tem uma rigidez da questão da higienização do cabelo, entendeu? E aí eu conversei com ele até ontem sobre isso. Falei, olha, depois do carnaval, a gente vai lavar seu cabelo aqui, ó. Por quê? Porque a clínica acaba trazendo esse ambiente de conforto. Uhum. Eu já tô acostumado. Fazer um dia de salão de beleza lá. A gente faz. E aí pega A gente essa... faz. Todo dia das crianças, a gente tem criança, a Semana das Crianças, a gente leva uma pessoa para cortar cabelo dos meninos, e se as meninas quiserem, das meninas. As meninas que não querem fazer o corte, ele faz um penteado. A gente faz oficinas de pintura, de artes plásticas. A gente tem a questão alimentar, então a gente trabalha seletividade alimentar com as frutas, enfim. Final do ano a gente trabalhou salada de fruta, bolo, confeito de bolo. Vocês são uma extensão da casa dessas Exato. crianças. Exato. A gente sempre está inventando. E aí a gente volta na equipe, né? Porque eles embarcam juntos, Eles vestem né? a camisa do PC para Todos e, acima de tudo, da terapia, né? E seus familiares. Porque todo mundo que está envolvido nessas oficinas são familiares de terapeutas. Então é o marido de um, marido de outro, e assim entendeu? vai, né? E a gente vai inserindo, por exemplo, o nosso musicoterapeuta é esposo da terapeuta ocupacional, né? Que abriu a mente para musicoterapia em função da clínica. Já faz parte, já tá lá no dia a dia. Ele faz as oficinas, né? Porque ele é artista plástico, então ele faz a oficina. O Pedro, que é esposo do Luan, ele é cabeleireiro, ele participa. Então ele vai estar sempre lá. Ele corta o cabelo das crianças, faz um penteado. Até das terapeutas. Até das terapeutas, entendeu? Então, Nossa, assim, legal. a clínica acaba sendo também uma extensão da família dos terapeutas. Então, todas as nossas confraternizações é para a família dos terapeutas estarem juntos. E por que no Meia? Vocês moravam por ali? Eu morava no Meia. E aí, quando a clínica começou, eu trabalhava numa clínica no Meia, né? E eu percebi que a forma que essa clínica era conduzida não era a forma que eu gostava. Não fazia sentido para mim. E aí foi quando eu, conversando com uma amiga, a gente falou assim, vamos abrir um espaço pra gente pequeno, tal, vamos. E aí teve essa terceira amiga, não, então, posso participar? Claro, vambora. E aí a gente começou. E a gente sempre começou com a ideia do social, porque a terapia é importante e nem todo mundo tem a condição de pagar, né? E aí, dali que foi começando. Então, a gente se instalou no Meia, raizou no Meia, né? E foi aumentando gradativamente. Aí teve essas saídas, o Vitor entrou, a gente mudou de local, aí desse outro local a gente mudou É bem no centro do Meia? É bem no Baixo Meia. Para quem conhece um pouquinho do Meia, a gente está muito perto da Dias da Cruz, a gente está 50 metros da Dias da Cruz, na rua Manuela Barbosa. A antiga padaria Imperator,
a gente fica na rua, Eu já sei onde é que é. da antiga padaria Imperato, então a gente está ali, a gente está muito perto da estação de trem, então a gente tem muitas famílias da Baixada Fluminense, a gente tem família de pessoas do Rio de Janeiro todo, a gente tem uma família, inclusive, da região dos Lagos, que vem toda semana trazer o filho. Então, assim, isso traz uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente tem famílias que ficam 4, 5 horas por dia no transporte público. Então, isso, quando a gente fecha a porta ali, tá só a gente, é um motivo de uma energia surreal. A gente precisa dar resultado. A gente vai dar resultado sempre? Não. Não, porque a gente está falando de seres humanos. A gente está falando de diferenças. A gente está falando de culturas. A gente está falando de educação diferente. Então, assim, a gente trabalha muito a questão do comportamental, reforço positivo. Para quem entende um pouquinho, a metodologia ciência ABA. Vocês têm essa lá também? Toda a equipe especializada. A clínica, a Psipaca Todos, ela hoje a gente trabalha só com comportamental. A gente, era uma pergunta que eu ia fazer, vocês têm essa parte? A gente tem, é totalmente voltado para o comportamental. Isso é uma escolha realmente? É uma escolha. Isso aconteceu sozinho. Né? E aí no meio do caminho... Se tornou uma escolha. Porque assim, o que acontece? Quando a gente trabalha com ABA, né, quando você coloca outras metodologias, outras linhas de abordagem, muitas vezes acaba dando choque ali um pouco. Eu entendo porque eu tenho um receio com ABA, mas faz parte porque eu sou psicanalista. É isso, exato. Então eu já falei mal do ABA algumas Bem, ok, faz parte. Isso, a gente não pode dizer Natália, que não funciona. E isso é muito importante, até levantar essa ideia, porque assim, o ABA, na verdade, durante muito tempo, ele foi... Cada um fazia a sua tradução. Exatamente. Do que é o ABA, né? Então, assim, a gente... diversas vezes eu sou questionado por um pai, por uma mãe. Pô, Vitor, eu vi num grupo, eu escutei em algum lugar que o ABA robotiza a criança. São mitos que são criados por aí. Eu acho que até tem profissionais que criam dessa forma, mas não é sobre a terapia, né? É sobre o profissional. Até porque o principal pilar que a gente trabalha é a autonomia da criança. Então, assim, você não tem como robotizar e dar autonomia ao mesmo tempo. Entendeu? Complexo, então, assim, é complexo. Então, assim, o caminho levou, né, para sermos 100% comportamental. E aí é 100% comportamental com a ABA e com a TCC, essa parte... Exato. Então, é parte do assim, comportamento no geral. Até os profissionais de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, são especializados em ABA. Né? A gente facilita, todo mundo fala a mesma língua. Né? Não, sim, muito mais fácil. E a nossa metodologia ajuda porque, assim, a gente ainda entre aspas, refém de um modelo de solicitação de terapias. Então, tem muitas crianças que vêm só para psicologia e fonoaudiologia. E hoje, no formato que a gente trabalha, de ter essa sinergia, de ter essa troca entre os profissionais, o psicólogo já sabe a função do terapeuta ocupacional, já sabe a função do psicopedagogo, já sabe a função da neuropsicóloga, já sabe a função de todo mundo. Então, quando chega uma criança, no primeiro e segundo atendimento, ela já sabe, olha, eu preciso da ajuda do terapeuta ocupacional, e aí não passa nem mais na recepção. Porque lá em cima, todo mundo já se adequa. Até na avaliação, Ana Paula, né? Preciso de morar com essa criança, né? Não condiz com o laudo. Ou, não tem laudo. Como que não tem laudo? Né? E eu, não, tudo bem, então vamos tentar. E como é que funciona? É uma clínica hoje 100% plano de saúde? Não, a gente trabalha com a parte particular também, né? A gente eu costumo dizer que ela anda por si só, né? Então, assim, a gente não fecha as portas para o particular. Até porque, assim, fechar as portas para o particular é fechar as portas para uma família, né?
A gente não faz diferenciação de plano particular, até porque os nossos valores são iguais ao que o plano de saúde nos paga praticamente. Então, assim, não tem, a gente não faz essa diferenciação. A gente tem as portas abertas para a família, né? A gente não prioriza terapia A, B ou C, a gente tem esse olhar, né? A criança chegou para psicologia e fonoaudiologia, se ela precisar de terapia ocupacional, o próprio profissional que atende ela já corre na terapeuta ocupacional, me dá um horário para o José. Entendi. Aí ele já vai na psicopedagoga, aí ele já desce para a área de agendamento, tudo montado. Olha, coloca na agenda que eu vou avisar a mãe. Então, assim, já nem passa na recepção. Ou até mesmo quando precisa estender, né? Só tá vindo uma vez na semana, precisa que venha mais de 2, né? E aí a gente faz todo esse movimento e dá pra recepcionista, né? Para as meninas de agendamento, e elas fazem, né? Então a gente olha muito a particularidade de cada criança que chega ali. E hoje, assim, vamos lá, as áreas que vocês atuam, acho que é importante a gente deixar aqui, né? Hoje a Psi pra Todos tem quais áreas? A gente trabalha hoje de terapias, que você está falando. No geral. A gente nasceu com psicologia, né? É o nosso core business. A gente trabalha com psicopedagogia, psicomotricidade, terapia ocupacional, fonoaudiologia e avaliação neuropsicológica e agora a musicoterapia. Entendeu? Então, assim, são essas áreas de atendimento, sempre com a avaliação dos profissionais, né? Porque eu confio na minha equipe. Então, assim, ninguém sabe mais do que a criança precisa de terapia que meu profissional. Então, assim, a gente passa por essa avaliação da equipe, a gente assina embaixo de todos eles. O que falou tá falado, a gente leva até o final. Tem pai e mãe que acaba assim, não, meu filho precisa de mais, até pela ansiedade, expectativas e sonhos dessa família, mas a gente sempre costuma dizer que a terapia é construir um castelo, né? Leva tempo, não é de um dia para o outro, é pedra por pedra e a gente construindo juntos. É uma engrenagem, Natália. Cada um fazendo muito bem o seu papel. Então, a criança precisa do colégio, a criança precisa da clínica, a criança precisa da família, a criança precisa de atividade extracurricular. Então, assim, muitas mães, Vitor, eu quero que meu filho faça mais fonoaudiologia. Não, você não vai fazer. Seu filho vai fazer um futebol. Seu filho vai para o judô. Seu filho vai para a natação. E a gente precisa do médico. Então, cada um fazendo a sua função, a engrenagem, ela vai andar, ela vai rodar. Cada um fazendo o seu papel muito bem definido. A gente cobra muito as famílias, muito mesmo. Então, assim, a família tem que ajudar, a família tem que dizer não, a família tem que tomar conta da casa, a família tem que fomentar em casa. Então, se for preciso falar 1000 vezes, a gente fala 1000 vezes, a gente conversa 1000 vezes, a gente chama 1000 vezes, a gente coloca na mesa a atividade que você vai fazer em casa, dessa forma, dessa forma. Meu filho aponta e você pega, tá errado. Você já sabe que ele quer água. Leva ele, é água que você quer. São pequenas mudanças que acabam dando bastante resultado. E, assim, a equipe é sensacional para fazer isso. Então deixa a propaganda de vocês, que a gente tem que fechar com vocês fazendo a propaganda de vocês. Se os pais quiserem ir, como é que é perto, você trouxe que é perto do MEIA, procura quem, a recepção tá aberta, como é que é? Hoje a gente pede para entrar em contato através do WhatsApp. Já tem o número do WhatsApp? Tenho o número do WhatsApp. Peço paciência, tá, pessoal? A procura é muito grande, então acaba que, assim, às vezes a gente não consegue responder prontamente, mas com o tempo o pessoal entra em contato, o pessoal responde. A gente tenta, né, ao máximo sanar a expectativa de todo mundo, ajudar todo mundo. A gente faz essa busca, é o nosso DNA, a gente tenta ao máximo possível estar perto, até porque a gente
entende, né, o sonho, né, a gente entende a expectativa, a gente entende de família, né, não é nem só de criança. Eu sempre falo de família porque a gente entende de família. Então, é essa busca, né? Então, assim, o nosso WhatsApp é 973587325. A gente fica localizado no Meia. E mais do que falar da clínica, Natália, assim, essa conversa pra gente é muito importante pra gente falar sobre autismo, sabe? Falar sobre a conscientização, falar sobre o respeito, falar sobre o olhar, sobre a empatia, né? De você ver uma criança na rua, ajuda, sabe? Segura, eu não posso fazer nada pela criança porque eu não sou preparada para isso. Mas, cara, fica ali do lado da mãe. Não é meu filho, é meu neto, é meu sobrinho, entendeu? Né? Dá um abraço nessa mãe, segura na mão dessa mãe, sabe? Tipo, ajuda ela a subir no ônibus, ajuda ela a estar ali, para ela, porque muitas vezes essa mãe é sozinha. Para tudo, sabe? Para dar amor, para dar carinho, para colocar regra, para colocar limite, para levar na terapia, para levar. Ela ainda tem que trabalhar, entendeu? Ela tem outro filho. Mas ela vive em função ali, entendeu? Né? De nutrir aquela a gente sempre tem uma pergunta: e sua unha? Qual foi a última vez que você fez? Quando você se cuidou? Quando você pensou em você? Por quê? Porque muitas vezes ela não tem... se ela tem tempo, ela não tem gás, ela não tem energia, ela não tem psicológico. Então é muito mais do que falar sobre a terapia, sobre metodologia, porque isso... isso fica em segundo plano, isso fica para profissional. Então a gente precisa muito falar sobre cuidado, sobre humanizar, sobre inserir na sociedade, sabe? A gente escuta relatos muito cruéis de não brinca com essa criança, de não dar atenção, não fica perto. Para todo pai e mãe, assim, é complicado, mas assim, a gente precisa inserir, a gente precisa entender. Eu lembrei de uma situação que teve uma vez uma mãe falou assim: mas o meu filho vai ficar junto com o filho dela? Eu falei assim, por que não? Né? Então não vai ficar aqui. Então tudo bem, você tem o seu direito dele não ficar aqui, mas aqui todas as crianças convivem igualmente. Né? Por que seu filho vai ficar diferente? Por que seu filho vai ficar numa sala exclusiva para ele? No momento certo, que for necessário, que vai ser bom para ele, a gente vai trabalhar individualizado. Porém, entretanto, ele vai ter momentos. Ele vai participar. E aí a gente já sabe de onde vem metade da questão daquela criança. É isso. Infelizmente ainda tem muita coisa para melhorar, né, Natália? Eu tô fazendo a avaliação de um adolescente, né? Já tem o diagnóstico fechado, mas ele ainda não sabe. E ainda assim, a médica dele pediu essa avaliação para ver as funções executivas que estão com mais prejuízos ou não, enfim. E aí ele virou para mim e falou assim: eu não queria estar aqui. Eu, não, tudo bem, eu também não queria hoje estar aqui não, mas vamos, já que a gente tá aqui, vamos fazer ser leve. Aí fui conversando, fui fazendo o que tinha pra fazer. Ele, você tá me avaliando pra saber se eu tenho aquele negócio lá? Aí eu, que negócio? Ele, o autismo? Aí eu, também, mas não só isso, mas também, mas por que ele? Porque eu não gosto disso, não. Aí eu falei assim, não, peraí, aí parei tudo. Aí eu guardei tudo. Não, vamos conversar, o que tá acontecendo? Ele, não, porque se eu tenho, as pessoas me olham de olhar feio, né? Eu não sirvo pra ser amigo de ninguém, né? E aquilo me doeu tanto. Eu falei assim, olha, eu não vejo problema ter autismo. Autismo não é doença, é uma condição. Se você tem características diferentes da minha e tá tudo bem, né? Mas você vê que na fala dele o peso da sociedade, né? Não, nem o peso dele. Ele tem medo de ter o autismo porque as pessoas vão olhar feio pra ele, né? Então o que ele já não passou? Porque ele é um adolescente. E a adolescência é terrível, a escola é terrível, né? Os adolescentes são terríveis. E que é um grande erro, Natália, porque assim, a gente tá repleto de adultos autistas por aí que só não tem um laudo. Que só não sabem. Que só não sabem. Eu só não sei. Eu só sobrevivi até hoje. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Pode ter certeza que você tem amigas que são, eu tenho amigos que são, e que não sabem que tem. E não vai ser eu que vou falar. Não sou eu que vou falar. Não cabe cada um. Claro. Mas por que não sabem?
porque não era dito, não era explorado, não era buscado. Não era, é verdade. Entendeu? Muitas crianças da nossa época sobreviveram. A verdade é essa, a infância. Ali tinha um problema de comportamento, resolvia na palmada, resolvia do castigo. É famoso no meu tempo. A dificuldade de aprendizado, resolveu na chinelada, resolveu com a explicadora, na dificuldade, na canetada da diretora para passar de ano. Hoje a gente está com a cabeça mais aberta. Ainda precisa abrir mais. A gente precisa abrir muito mais. Tem que insistir nisso. Exatamente. Né? Hoje se busca mais terapia. E aí a gente precisa estender essa cabeça aberta para a sociedade. Porque eles vão chegar no mercado social. Eles vão chegar no mercado de trabalho. Exato. Né? Exato. Eles vão chegar no mercado de trabalho e nós precisamos... E para que eles cheguem lá, a gente precisa dar espaço para eles. Dar voz, né? A gente precisa colocar eles, dar o espaço que eles merecem. Porque todo mundo merece espaço na sociedade. E a gente precisa estar junto. A gente precisa dar voz, a gente precisa dar espaço, a gente precisa deixar eles à vontade para que todo mundo viva. Então, assim, é esse o grande desafio que a gente vive hoje. Falar em espaço, só um adendo que a gente não falou até agora e que eu acho extremamente importante, a gente dá espaço para todo mundo. E na nossa equipe também tem espaço para estagiário. Então, a gente costuma dizer que a gente prepara eles para esse mercado de trabalho, né? E o quanto é gratificante para a gente ter eles lá, porque a gente não está ali só para dar as horas, a gente está ali para que eles aprendam. Mesmo que depois eles saiam dali e não fiquem com a gente, porque a gente também dá essa oportunidade de continuar conosco, né? A gente prepara eles para o mundo. Vai chover currículo. A gente já chove. E até a nossa equipe de estagiário é muito boa. Nossa, não tem o que falar. Aí isso volta no que a gente falou, né? As pessoas não se sentem bem e saem. Quem mas não... em qualquer lugar, quando entendeu? Não conecta, né? É isso. Porque assim, muitas mães vieram para mim, eu gosto tanto daquela terapeuta ali, porque tem muito contato, né? Os estagiários, eles descem para pegar a criança, sobe, tudo mais. Eles estão inseridos, né, com as famílias, participam de anamneses para saber como faz uma anamnese junto com o profissional e tudo mais. E acaba a gente dando essa oportunidade para eles, porque é a grande interrogação. Muitos estão chegando no último ano da faculdade, mas eu nunca estagiei, eu não sei como fazer. E aí, assim, a gente leva para dentro... É horrível. A gente leva para dentro da clínica, coloca junto com os terapeutas, e a gente dá a oportunidade deles conhecerem, né? Como fazer. Até perceber, não, essa aqui é a abordagem que faz sentido para mim. É isso. É desse jeito que eu quero trabalhar, porque é importante. É isso. Né? Assim. E assim, é o ganha-ganha, né? Porque assim, a gente está dando essa oportunidade para eles aprenderem e a gente está fomentando profissionais já no nosso modelo de negócio para, quando se formarem, continuarem com a gente, né? Porque é muito mais fácil, né? Muito mais, o processo é muito menos doloroso quando você está ali com o estagiário formando ele. Né? Do que você pegar do que você pegar e ter que desconstruir para poder construir. E nem sempre ele está muito disposto, né? Exatamente. Então, assim, é diferente. É um modelo que a gente está indo para o 3º ano, né, de estágio. A gente já tem diversos terapeutas que se formaram, sendo nossos estagiários, estão hoje com a gente. De todas as áreas, de né? todas as áreas. Todas as áreas. A gente já tem fono, a gente já tem terapeuta ocupacional, a gente já tem psicopedagogo, já tem psicólogo. Todas as áreas a gente já teve formação. Isso é muito gratificante. Né? E quererem continuar com vocês. Isso também. Independente de não, mas levar a proposta de vocês. Isso é muito legal, né? É muito importante. Porque ele foi criado e formado com esse DNA, né? Como filho, né? Que tá dando continuidade. Então, assim, é muito legal, muito bacana.
A gente tem um orgulho enorme da equipe, a gente fala isso a todo Não, momento eu também mesmo. tenho, porque eu indico, Entendeu? né? Inclusive, já entrou em contato. Então, Eu assim, indico, eu falo, não, gente, ó, quando me perguntam alguma coisa, quando eu tenho que dar devolutiva, eu já dou logo o telefone. Porque assim, a gente passa muito tempo juntos, né, Natália? A gente passa todos os dias juntos. A gente passa mais tempo juntos do que em casa. Então, assim, isso é muito bacana, sabe? Todo mundo se ajuda quando um tem um desafio, tem um problema. Tem que ser bom. E as pessoas têm que aprender que o trabalho, ele é trabalhoso, mas ele é bom. Ele não precisa ser ruim, é trabalhoso. Isso. Porque tem que ser cansativo. trabalhoso. Muito. É cansativo, mas Muito. tem que ser bom. Você tem que fazer algo que faça sentido com o seu propósito de vida. Sim. E assim, olha, eu agradeço. Passa voando, né? Porque muito. a gente fala muito. Tinha papo ainda pra nós bastante tempo. Eu agradeço imensamente. Mais uma vez, assim, de verdade, vocês são uma indicação, vocês sabem, né? Eu gosto muito, acho que não só pela questão de vocês terem uma clínica, até porque eu realmente, eu não sou a pessoa #clínica, eu sou a pessoa #espaço. Sim. E eu falo isso muito aqui, falo com os pais, e falo, quando eu pego o pai, né, da escola, eu falo, então, eu não sou #clínica, eu sou #espaço, vocês têm que ter um espaço. É a continuidade da sua casa. Seu filho vai fazer fono, vai fazer terapia ocupacional, vai fazer psicomotricidade, isso aí já passaram uns 4, 5 horas do seu dia. Se você não conseguir entender que tem que ser um espaço acolhedor, de troca, você não vai viver, você vai sobreviver. E aí não é a ideia, não é terapêutico. É isso. Nem um pouco. Então, assim, sempre que eu trago, né, que eu falo, eu digo, entra em contato, porque tem coisas que eu não sei fazer realmente. Sim. E tem coisas que acontecem, a gente precisa de um outro lugar para fazer, né, para fazer a ponte, para entregar um trabalho bem feito. Então, eu agradeço. Mais uma vez, eu quero dizer, eles são minhas indicações. Meus pacientes sabem disso, os pais dos meus pacientes. É muito bom ter vocês aqui. Eu espero ter várias outras oportunidades para trocar. Com certeza. A gente que agradece, né? Você é uma pessoa mega iluminada. Não sei se você lembra quando eu te conheci. Eu fiz uma brincadeira. Falei, só gosto de quem é comportamental e tudo mais. Você fala, é psicanalista, mas é legal. É legal, E é uma brincadeira que eu sempre faço. Te agradeço imensamente, não só por hoje, mas pela construção da nossa relação. A gente tem capítulos pela frente que você é muito importante, né? Para os próximos capítulos, novidades, a gente volta a conversar, mas que você foi fundamental nesses novos capítulos. Então te agradeço imensamente pela oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho do que a gente ama, do nosso sonho, a gente respira clínica, a gente respira terapia, a gente respira autismo. Falar um pouquinho disso que assim nos dá um orgulho e um prazer enorme, e te agradecer por tudo, pelo espaço, agradecer pela construção da nossa história, do nosso relacionamento, e deixar as portas abertas. Quem precisar tanto de terapia, mas também quanto de um direcionamento e tudo mais, a gente está aberto, porque muita gente é de longe, a gente sabe que é difícil, mas, preciso de um direcionamento, tô achando que meu filho tem característica A, B ou C. A gente dá esse direcionamento, independente de fazer as terapias com a gente ou não, porque é algo que a gente gosta, né? A gente acolhe. A gente gosta, a gente vive e a gente tenta ao máximo fazer esses direcionamentos. Nas nossas férias, a gente brinca que atrai, né? Atrai. Então, já aconteceu de eu estar na barraquinha de pastel, uma criança vir me abraçar, a mãe desesperada, eu calma. E dali saiu indicação, direcionamento. Fala, você vive com o seu cartãozinho. Não tem como.
Eu né? paro às vezes assim na fila do supermercado e tá aquele pai, aquela criança, eu não aguento mais essa criança, não sei o que lá. Aí eu vou lá com todo carinho. Sim. Aí meu namorado, meu Deus, você entrega seu cartão. Porque é o que eu falei, né? A gente... A gente olha assim. A gente... Como é que a gente vai chegar? Mas a gente chega. Terapeuta o tempo todo. O tempo todo. E as pessoas falam assim, nossa, você vive me analisando. Gente, eu sou analista. Eu É. vivo analisando É. tudo. É o seu terapeuta o tempo todo. Então, Claro, assim, não tem um julgamento, né? Assim, 2 terapeutas como um todo, tem cada um na sua área, mas eu acho que o grande desafio e o grande fomento dos terapeutas é ajudar a sociedade. Fazer uma sociedade melhor, fazer mais humana, mais respeitosa, e eu acho que esse é o nosso desafio. A gente vive num cenário assim, de muito ódio, de muita briga, de muita guerra, né? E a gente precisa levar mais amor, a gente precisa levar mais respeito, empatia, ajuda ao próximo. Pô, vou dar um abraço, vou dar a mão, sabe? Não vou olhar, eu não sei o que ela tá passando, eu não sei qual o cenário que ela vive, entendeu? Então eu vou ajudar, não me custa nada, né? eu acho Vai que me custar estender o braço. Esse é um Entendeu? recado, acho que a gente deixa para além realmente dos espaços terapêuticos, Sim. né? É o lugar da conscientização dos seres humanos, É isso. né? Que respiram. A gente Sim. tem que começar a levar dessa forma. Bom, eu Eu que agradeço. agradeço, obrigado. Muito obrigada a vocês. Também agradeço a todos que estão assistindo. Eu vou deixar os contatos aqui embaixo, o número, a localização. Então, você está aí passando por alguma questão na sua família, tem alguma coisa que você está percebendo que está destoando, características, dores, questões. Eles são uma equipe extremamente preparada, que vão atender vocês não só no telefone, mas também lá, né? Todo esse espaço que a gente vem conversando aqui durante todo esse tempo, todo esse encontro. Eu agradeço imensamente a confiança e o carinho de vocês. Até a próxima. Até. Foi ótimo.